Bom, então vamos lá. A gente vai conversar agora sobre 5 fatores que fazem com que você seja mais amado, mais querido, que as pessoas possam lhe admirar mais, que as pessoas possam se aproximar de você, que você consiga persuadir as pessoas, que se você estiver vendendo algum produto, que você consiga vender com mais facilidade, mas que você seja querido, que as pessoas gostem de verdade de você. São 5 fatores que influenciam. Então vamos lá, vamos conversar sobre esses 5 fatores e o quinto fator é o mais importante, que a gente vai conversar agora, ok? Então fica até o final desse vídeo, que no final a gente vai falar sobre o fator mais importante. O fator que sem esse fator, os outros 4, os 4 primeiros, eles não têm valor nenhum. Sem esse quinto fator, então esse quinto fator é importantíssimo. Vamos lá para o primeiro fator. Primeiro fator é o quê? É a aparência, né? A aparência. Aí talvez você diga assim: ah, Fernando Feliz, mas isso é muito óbvio, né? Ou talvez você diga assim: não, mas a aparência não importa tanto, o que importa é a beleza interior da pessoa. Não, esqueça essa história de beleza interior. Veja só, o que importa, na verdade, para a maioria da humanidade, e principalmente para um grupo de pessoas, que são as pessoas que têm um canal de afetividade da visibilidade, né? São as pessoas visuais. Então, na programação neurolinguística, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas visuais, auditivas, sinestésicas. Vamos falar sobre as visuais. As pessoas visuais, elas se sentem amadas a partir da aparência da pessoa. Então, quando ela vê algo bonito, uma pessoa visual, ela gosta muito de olhar a natureza, de contemplar quadros, elas gostam de receber presentes, elas gostam de questões visuais. E aí, quando elas visualizam uma pessoa bonita, arrumada, automaticamente elas aumentam o nível de afetividade, mesmo que não seja uma relação homem-mulher, seja só uma relação profissional, de trabalho, mas fica muito mais fácil. Então, o fator aparência, ele conta sim, ele é muito importante, né? E talvez você diga assim: tá, Fernando Feliz, mas eu não tenho dinheiro para comprar roupa cara, eu não tenho dinheiro para comprar terno, gravata, eu não tenho dinheiro para comprar, se você for uma mulher, um vestido bonito. Como é que eu vou me apresentar bem? Faça o básico. Faça o básico, ou seja, eu estou me apresentando aqui para você, né? Como é que está a minha aparência agora? Fiz a barba, o cabelo está penteado. Então, se você for um homem, pentear o cabelo, fazer a barba. Se você for uma mulher, botar pelo menos um batom. Se não quiser botar maquiagem, botar um batom. Ter um pouquinho de cuidado com os fios de cabelo branco, né? Isso tudo é importante, porque quanto mais cuidado você mostra com você mesmo, com a sua aparência, com o seu corpo, mais a outra pessoa que está na sua frente, ela se sente acolhida. Então essa questão da aparência, ela é importantíssima. Tem uma história com Marilyn Monroe que fala exatamente sobre essa questão, né? Uma história verdadeira. Marilyn Monroe, você deve saber quem foi, né? Uma atriz americana que fez muito sucesso na época, né? E fez vários filmes, e ela era um sucesso, ela se tornou ícone mundial, não digo nem americano, mas mundial, de beleza, de sensualidade, de tudo. Ela não podia nem andar nas ruas direito, que uma multidão a seguia. E aí, certa vez, alguns fotógrafos, alguns repórteres de uma revista quiseram fazer um trabalho com ela, de tirar umas fotos com ela no metrô de Nova York. E aí disseram assim a ela: como é que a gente vai fazer? Né? Porque a gente vai ter que pedir à prefeitura para isolar o metrô, para você entrar sozinha no metrô. Porque se você entrar no metrô com outras pessoas, as pessoas vão lhe assediar tanto que a coisa se torna até perigosa, né? E aí a Marilyn disse: não, deixe comigo. Vocês podem tirar as fotos no metrô, não vai ter nenhum problema. Eu vou entrar no metrô junto com as outras pessoas, não tem nenhum problema. E eles ficaram impressionados. Realmente, eles entraram no metrô com Marilyn Monroe, ela estava de cabelo preso, semblante meio sério, meio triste. E foi tirado várias fotos com ela no metrô, ela andando no metrô de Nova York, junto com outras pessoas. E aí tudo bem. Passou-se.
né? Quando desceram do metrô, aí perguntaram a ela: eu não entendo por que as pessoas não lhe assediaram. Aí ela disse: porque quem estava no metrô não era Marilyn Monroe, era Normandin. E Normandin ninguém assedia. Vocês querem que eu chame a Marilyn para vocês? Eles: tá, quero. Aí simplesmente ela soltou o cabelo, balançou assim a cabeça, fez uns gestos de poder, né? Abriu um sorriso, pronto. Aí quando olharam, veio aquela multidão de gente, assim, centenas de pessoas correndo na direção deles. Marilyn, Marilyn, Marilyn. E aí eles tiveram que entrar rapidamente no carro, quase que eles eram pisoteados pela multidão, entraram no carro e foram embora, porque ela expressou a sua beleza. Então, essa questão da aparência, ela influencia bastante, mas não é tudo. Veja, eu estou falando do primeiro fator. O quinto fator que eu vou conversar nesse vídeo é o mais importante, fica até o final, ok? Então, vamos para o segundo fator. Segundo fator é segurança, né? Segurança. Então, o que é segurança? Segurança, ela é composta de 2 fatores. Primeiro é você ter conhecimento da sua área. Seja qual for a área que você tiver, qual for a sua profissão, é importante que você conheça com detalhes aquilo que você está fazendo e saiba expressar isso, saiba falar para outra pessoa daquilo que lhe interessa. Se for algum produto, é essencial que você conheça o produto com detalhes, os defeitos, as características dele, se você estiver vendendo esse produto. Então, o fator de segurança ele é muito, muito importante no conhecimento. Mas também é importante na comunicação. Como assim na comunicação? A sua postura. Você tem uma postura de poder, uma postura de força, você saber falar com firmeza, se colocar com firmeza, né? Aumentar de vez em quando levemente o tom de voz, né? Não ficar aquele tom de voz monótono, você sempre aumentar o tom de voz para que a outra pessoa ela possa sentir a sua energia, a sua força, tudo isso é segurança. E esse fator é muito importante também. É um dos 3 elementos do carisma, né? O carisma ele é composto de quê? O carisma ele é composto de segurança, né? Que é poder, ele é composto de presença, você ter presença, ele é composto de gentileza. Ou seja, as pessoas carismáticas, não é que elas nascem carismáticas, não é um dom. O carisma, na realidade, ele tem esses 3 elementos. O poder, você expressar o poder, a presença e a gentileza. E quem é que tinha facilidade de expressar o poder? Bom, a gente tem, por exemplo, o Steve Jobs, né? Steve Jobs, ele não era muito simpático, não era muito gentil. Ele também não era muito presente, mas ele tinha um poder muito grande. Quando ele falava, as pessoas adoravam quando ele fazia uma palestra, quando ele falava, porque ele tinha uma postura de poder. E até mesmo algumas pessoas que têm uma, digamos, uma ética meio duvidosa, mas que expressam esse poder. Por exemplo, Vladimir Putin, né? Quando você olha o Vladimir Putin, muitos russos, milhares de russos, milhões votaram nele e tudo. Tudo bem que é uma ditadura, mas assim, muita gente gosta dele porque ele tem aquela pose de poder. Então, você expressar o poder, expressar firmeza é importante. Mas não é só isso, né? Logicamente, não adianta você expressar poder se você for uma pessoa antiética, não vale a pena. Mas é você expressar o poder, ter uma postura de poder e ao mesmo tempo ser uma pessoa gentil, uma pessoa presente, uma pessoa afetuosa, uma pessoa ética, uma pessoa íntegra. Tudo isso é importante, ok? Segundo fator. Terceiro fator. Resposta. Você, quando se comprometer com alguém, você procurar entregar o que você falou rapidamente, você atender aquela pessoa com presteza, não demorar para fazer as coisas, sempre estar pronto, estar disponível para ajudar a pessoa. O 4º fator é a confiança, ou seja, você cumprir tudo aquilo que você prometer. Então isso é importante até para a sua autoestima, não é só a sua relação com o outro, é a sua relação com você mesmo. Toda vez que você prometer algo a alguém, cumpra, né? Cumpra, entregue. Porque se você não entregar e não cumprir, mesmo que a outra pessoa não lhe cobre, você mesmo vai se cobrar em algum nível. Então você mesmo vai começar a sentir que não confia em você mesmo. E não confiando em você mesmo, você também vai ter dificuldade de confiar nas pessoas. Isso vai gerar um ciclo vicioso. Então, para você confiar em você mesmo, para você ter autoconfiança, autoestima, cumpra tudo que você fala, tudo que você promete, cumpra
para a pessoa. Bom, eu vou falar agora do quinto elemento que eu falei, que é o mais importante, que ele também faz parte do carisma, né? Que é a empatia. Eu vou fazer um exercício agora de empatia com você, tá certo? Então vamos fazer. A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. A empatia é mais do que simpatia, né? Porque a simpatia é quando você é simpático com a pessoa que é da sua mesma galera, digamos, do seu mesmo time. Então, você torce pelo Flamengo, a pessoa torce pelo Flamengo também, você tem simpatia. Você é bolsonarista, aquela pessoa é bolsonarista, você tem simpatia. Você é do PT, a pessoa é do PT, tem simpatia. A empatia é diferente. A empatia é assim: você se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro tenha um comportamento, um mindset, uma mentalidade totalmente diferente da sua. Então, o que é empatia? Empatia é você ser bolsonarista e, de repente, você se colocar no lugar de uma pessoa do outro polo, uma pessoa petista. Ou, ao contrário, você é petista e se colocar no lugar do bolsonarista. Veja, a empatia é um pouco mais difícil. É você vestir a pele da pessoa, você ser um judeu e se colocar no lugar do palestino. Você ser um russo e se colocar no lugar de um ucraniano, ou vice-versa. Ou você ser um palestino no lugar do judeu, entendeu? Então, você torcer pelo Flamengo e se colocar no lugar de quem torce pelo Fluminense. Então, é você vestir a pele da pessoa com os valores da pessoa, né? Tem uma situação de empatia bem interessante. Eu vou fazer um teste de empatia com você. Fica até o final do vídeo, que a gente vai fazer um teste prático. Inclusive é um teste de vida ou morte para você fazer, tá certo? Então fica até o final do vídeo. Mas deixa eu te contar essa história de empatia de Mahatma Gandhi, que é bem interessante. Tem no filme dele, inclusive, no final do filme, Mahatma Gandhi conta a história real, né? Teve um conflito lá em Calcutá, na cidade de Calcutá, as pessoas se matando, hindus, né, contra muçulmanos, aquela briga de religião, hindus contra muçulmanos, pessoas morrendo. E aí Gandhi, ele começou a entrar num período de oração e de jejum, orando bastante e jejuando para que aquela briga parasse, aquela confusão parasse. E aí disseram a ele: Gandhi, tem uma pessoa aqui desesperada querendo falar com você. Ele disse: tá certo, ele estava bem fraco, né? Deixa a pessoa entrar. E aí quando o homem entrou, aí o homem chegou lá com o olho, né, desesperado, e disse assim: Gandhi, eu matei uma criança, eu matei um menino de 10 anos, eu vou pro inferno. Aí Gandhi disse: o que foi que aconteceu? E aí ele disse: veja, nessa guerra mataram o meu filho. E aí o que é que eu fiz? Na hora da raiva, eu peguei e matei o filho de um muçulmano. Peguei o filho de um muçulmano da mesma idade que o meu e matei. E agora eu não consigo dormir, a minha consciência está pesada, eu estou no inferno, não sei o que é que eu faça. E aí Gandhi disse: eu conheço um caminho para você sair do inferno. Aí ele disse: como? O que é que eu faço? Que isso para mim é impossível. Aí ele disse: é muito fácil. Pega uma criança órfã da guerra, uma criança que perdeu os seus pais aqui nessa guerra civil, perdeu o pai e a mãe, e adota essa criança como seu filho. E aí ele fez o sinal de que ia atender o que Gandhi pediu, mas aí Gandhi pediu algo mais. Disse: agora, quando você criar essa criança, eduque essa criança não como hindu, eduque essa criança como um muçulmano. Veja que Gandhi falou isso, mas Gandhi era hindu, né? Gandhi era muçulmano, você que sabe a história de Gandhi. Eduque essa criança como um muçulmano, acreditando em Allah e seguindo todas as seitas, todos os preceitos da religião islâmica. Faça isso, não eduque essa criança como hindu, não, eduque como um muçulmano. Veja que interessante, isso foi uma aula de empatia, né? Eu vou fazer um teste prático com você agora, tá bom? Eu já fui do Salve Samaritanos, que era uma instituição que era semelhante ao CVV, Centro de Valorização da Vida, que a pessoa às vezes ligava para desabafar, que estava sozinha por telefone, né? Na época era até telefone com fio, né, mesmo. Hoje em dia é celular, né? Mas a pessoa ligava, e aí você conversava com a pessoa, e muitos ligavam já, muitos não, né? Mas alguns ligavam já com a intenção de se matar. E aí eu vou trazer um caso real aqui para você saber como você lida com essa situação. Se uma pessoa ligasse, se você fosse voluntário dos Samaritanos, e alguém ligasse dizendo assim: eu tô com a arma na cabeça, eu vou dar um tiro agora, eu vou atirar agora na minha cabeça. O que é que você faria?
Hã? Se você dissesse assim, não, tenha calma, não faça isso não, não se bate não, aí você só ia ver o barulho do outro lado, pá, né? O que é que você faz? Não, não, acredite em Jesus, faça uma prece, Jesus vai lhe salvar, você ouviu o barulho do outro lado, pá, né? Como é que você faz para salvar a vida dessa pessoa? Eu tô com a arma na cabeça, eu vou atirar agora. O que é que você do outro lado da linha, o que é que você diria? O que é que você faria? Você faria um exercício de empatia, ou seja, você simplesmente se colocava no lugar da pessoa. Imagine você numa situação de desespero tão grande que você tá com a arma contra a sua própria cabeça, querendo atirar. Quais são os seus sentimentos? O que é que você está sentindo nessa situação? E aí você entra em contato com esses sentimentos na hora que você está falando com a pessoa e você fala isso para ela. Poxa, fulano, realmente você está desesperado, né? Você está com a arma na cabeça, agora procura falar isso sentindo. Você está desesperado, você está sem o norte, sem ver uma luz no final do túnel, você está sofrendo muito. Eu sei a sua dor, eu tenho consciência da sua dor e do seu sofrimento. Entre em sintonia, entre em contato com o sofrimento, com o sentimento da pessoa, isso é empatia. E aí sabe o que é que a outra pessoa do outro lado faz? Vai dizer, realmente é verdade, porque a minha esposa, supor que seja um homem, a minha esposa me abandonou, eu perdi o emprego, minha esposa foi embora com meus 3 filhos, eu tô sem esposa, sem filho, sem emprego, sem nada, e por isso eu tô com essa arma aqui. E aí você continua dizendo, realmente, não é brincadeira não, você perdeu sua esposa, repete o que ele falou, perdeu sua esposa, você perdeu seus filhos, isso não é fácil de aguentar, você agora está sem emprego, isso realmente também não é fácil. Se coloca no lugar dele. Se você tivesse sem esposa, sem filho, sem emprego, como é que você ia se sentir? Então, se coloca no lugar dele, vista a pele dele e diga isso para ele. Poxa, você está realmente desesperado, né? Você perdeu a esposa, perdeu o emprego. É verdade, porque a minha esposa saiu, porque o emprego, porque não sei o quê. E deixa a pessoa falar. A empatia é isso. A empatia é você usar. Deus lhe deu 2 ouvidos e deu uma boca só. Então, se você tem 2 ouvidos, é para você ouvir 2 vezes mais do que o que você fala. Senão Deus tinha lhe dado um ouvido só, né? Bastava um ouvido, ele deu 2. Então, procura escutar, ouça o que o outro tem a dizer. Então, deixa a outra pessoa falar. E ele vai falando, não, porque não sei o quê. Aí a própria pessoa, quando começa a falar, isso é que é o mais interessante. Você não precisa dar conselho nenhum, não precisa dar sugestão nenhuma. A própria pessoa, quando ela vai falando, ela vai se acalmando, ela vai ficando tranquila. E aí chega um ponto que ela mesmo diz, sabe de uma coisa? Pensando bem, a minha esposa eu posso reconquistá-la. Eu realmente fiz algumas besteiras nesse casamento. Eu posso ir atrás dela, posso reconquistá-la. Se eu não conseguir reconquistá-la também, eu vou continuar sendo pai do mesmo jeito. Eu tenho os 3 filhos, vou continuar vendo meus filhos, né? Eu não vou deixar meus filhos sem mim, não vou me matar para meus filhos ficarem sem pai. Em relação ao emprego, eu tenho um currículo bom, tenho experiência, eu posso ir atrás de outro emprego, eu posso ir atrás da luta, né? Eu não vou mais me matar não, muito obrigado e tudo. Então a pessoa mesmo, ela vai traçando o caminho dela a partir do momento que ela vai falando. Ou seja, o que é você usar a empatia? É você ouvir mais do que você falar, você se conectar com os sentimentos da pessoa. Isso é Carl Rogers, Dr. Carl Rogers falava isso. Dr. Marshall Rosenberg também, da comunicação não violenta. Entre em contato com o sentimento da pessoa e entre em contato com o que a pessoa, as necessidades da pessoa, ok? Bom, eu estou deixando aí embaixo um curso meu bem interessante sobre essa parte de atendimento ao cliente, sobre como você se relacionar bem com as pessoas. Tem um teste DISC para você saber qual é seu perfil psicológico, tem tudo isso. O valor do curso ele é R$ 529. Mas aí você pode deixar, eu deixei um cupom aí para você comprar o curso por apenas R$ 28, né? Então com 95% de desconto. Agora só dura alguns dias. Se você não fizer isso agora, não clicar e não comprar, você perdeu. Aí você compra pelo valor cheio, mas o valor de desconto dura alguns dias, R$ 28. São 7 horas de curso e que a gente aprofunda tudo isso que a gente está conversando aqui, ok? Um grande abraço, muita paz e muita prosperidade para você.